Olá, queridas amigas. Mais uma conversa com Lani Menezes. Obrigada, sejam bem-vindas por estar aqui conosco. E o nosso bate-papo de hoje, gente, é muito emocionante. Tem muita coisa linda, tem muita arte, tem muita delicadeza, porque a gente vai estar falando de fotografia afetiva. E eu não poderia, trazer para falar sobre esse assunto tão interessante uma pessoa tão maravilhosa, né? Trouxe, claro, para a gente compartilhar das suas histórias a Grace Velasco. Tudo bom, Grace? Tudo bom, Lani? Prazer estar aqui com você. Que bom. Ó, a gente está muito... Gente, só de começar a ouvir ela falar, né? Quando ela começou a falar sobre o que ela está fazendo, eu fiquei super emocionada. E eu tenho certeza que você também vai ficar. Mas antes da gente começar a bater esse papo, quero convidar você mais uma vez a acompanhar as nossas redes sociais. Lani Menezes, Ilha Notícias. E claro, né, aquela questão. Ah, se não segue, segue. Se já segue, bota o sininho para tocar, que tem aí sempre um vídeo novo para trazer uma mulher maravilhosa, para trazer histórias que podem realmente incentivar você a sair do estágio que você está. Essa é a nossa ideia, que a gente possa sempre compartilhar histórias de mulheres empreendedoras, grandiosas, com histórias profundas, da simplicidade, sabe, à grandeza, mas que pode fazer você a despertar para algo novo na sua vida. E a gente já começa perguntando para ela, né? Grace, me conta. Não, gente, acabei de não contar, não fiz a apresentação correta. Não posso, né, gente? Grace é formada, né? Sim. Já há mais de 20 anos. 20 anos de fotografia. Mais de 20 anos na fotografia. Tem uma experiência grandiosa, já morou fora do país, não é isso? Atua aí nessa área, sempre descobrindo coisas novas. E aí agora você vai nos explicar o que é a tal de fotografia afetiva. A fotografia afetiva, ela se baseia mais nos momentos, nas histórias, nos sentimentos de tudo que acontece ali no momento. É o menos fotografia posada e o mais o calor do amor, da emoção, tudo que acontece, o sentimento que tem ali entre o casal, entre a mãe, o filho, entre a família. São aqueles momentos mágicos que a câmera captura de início. Nossa, e assim, deve ser muito interessante, porque você tem que criar um clima, você tem que estar com muita sensibilidade para olhar para aquele momento e tentar transmitir esse momento para uma fotografia. Né? E como é que é isso? Como é que as pessoas se percebem nesse momento quando você revela ou você mostra o resultado final? Ontem até tive um caso bem legal, foi de uma noiva, a Ana. Que ela deu um feedback muito bonitinho. O casamento dela foi assim, foi rápido. O salão de festa aqui na ilha lançou e ela entrou em contato com o salão de festa. O salão de festa falou para ela que tinha horário na próxima semana, na próxima sexta-feira. Eita! Ela decidiu na semana seguinte? Ela decidiu na semana seguinte, ela casou. Então foi aquele momento afetivo mesmo, foi o calor do momento, tudo acontecendo. E eu fui fotografar, eu tive a honra de fotografar esse casamento. E eu também gosto de trabalhar com a emoção do momento. Eu fotografei o casamento, 2 dias depois eu já estava entregando as fotos para ela. E ontem ela me voltou com a mensagem que ela queria 2 álbuns, ela não queria um, ela queria 2. Que as imagens estavam lindas, que ela se sentiu maravilhosa, que representou tudo que ela estava vivendo, o sonho dela era casar mesmo, ter a cerimônia, ter a festa, e ela demonstrava isso no olhar, o marido dela demonstrava com os gestos, com os atos, com o olhar que ele estava para ela, o olhar que ela estava para ele. A recordação que ela teve a sensibilidade de colocar na mesa ali do casamento a foto dos pais dela, que era um sonho que os pais tivessem no casamento, mas infelizmente eles já não estavam mais ali para viver com ela aquele momento. Então a fotografia dele estava ali e foi tudo
registrado, o olhar captura esses Nossa. momentos, e ela trouxe esse feedback lindo. Ela estava falando, Grace, eu tô linda nas fotos, eu me senti maravilhosa. Ah, isso é muito Tá gostoso, né? impossível escolher a quantidade de fotos para esse álbum. Então, eu vou querer esse álbum e mais um álbum só para colocar os convidados e ela na pista de dança. Ela foi linda, ela estava Ai, linda. que legal. Ana, beijo, Ana. Não, e assim, é interessante, né? Porque assim, você já tem uma experiência muito longa, né? Da fotografia em si. Então, Sim. você fotografou políticos, você fotografava tudo que te chamavam para fotografar. O que foi, assim, o ponto de virada para você começar a atuar com esse envolvimento, esse sentimento dentro do teu trabalho? Houve alguma mudança, houve alguma análise, houve algum momento que fez você falar assim, não, eu não quero mais apenas fotografar, porque já a fotografia já é uma representação de Sim. algo ali. Mas acrescentar esse afeto, como é que foi essa viradinha de chave? Foi dos meus filhos, que eu tinha a imagem deles. Do início, eu não fotografava eles, eu levava eles no estúdio e era fotografado. E ali eu sentia aquela coisa muito superficial, eu não mostrava a realidade do que eles eram. Eu chegava, eles ficavam num cenáriozinho ali, eram fotografados. Eu queria mostrar o que eles viviam no momento, as fases, entendeu? Eu queria fotografar eles descobrindo a mão, eles descobrindo os pezinhos, o primeiro sorriso, o primeiro dente. Aquele amor que ele tinha comigo, com o pai, com os irmãos. Então, daí veio a fotografia afetiva. Foi a partir daí que eu comecei a olhar a fotografia de uma outra forma. Eu queria mostrar mais que uma imagem, eu queria mostrar o sentimento que tinha ali naquele momento. É interessante porque, assim, para isso, não é, às vezes, somar só o entendimento técnico, né? Vai A além. combinação da luz, né? Tem que estar com uma percepção bem apurada para captar, como você falou agora do exemplo do seu filho, de repente pegar ele mexendo no pezinho. E talvez não dê um foco tão claro, mas a própria geração dessa foto vai dar esse sentimento da descoberta do pezinho, né? Sim. Hoje eles vêm, né? O Arthur está com 19 anos. O bebezinho. O bebezinho. Ô, gente, né? Não parece, né, gente? O Arthur está com 19 anos. Então, hoje a gente até brinca com ele, que ele tem muito cabelo. Aí a gente brinca que aos 6 meses de idade eu saía na rua com ele, eu tinha que passar protetor solar na cabeça dele, que ele não tinha nenhum cabelo, era totalmente careca. Aí a gente ainda brinca que ele demorou a nascer os primeiros dentinhos e eu consegui registrar isso tudo. Tem tudo lá, tudo catalogado direitinho. A gente poderia dizer, dentro desse conceito, que a fotografia, ela soma, como se fosse assim, 3 pilares, ou talvez mais, você corrija se eu estiver errado, mas que a gente poderia olhar e falar, tem arte, tem Sim. amor, né, e tem ciência. Tem Né? sentimento também. Eu acho que eu tenho que estar conectada muito a quem eu estou fotografando, para conseguir pegar tudo de sentimento que tem neles. Tanto que na fotografia, um pedido que eu sempre faço a todos que eu vou fotografar, eu vou chegar antes. Que eu preciso conversar, eu preciso me conectar a quem eu vou fotografar. Então, eu chego muito antes. Eu tenho ali para sentir o ambiente, ouvir um pouco da história de quem está sendo fotografado. Eu quero saber um pouquinho da história, eu quero saber como aconteceu, como foi, de onde vivem, como são, qual é aquele sentimento. Por exemplo, tem histórias de pais que adotaram aquelas crianças, então já cria, é um amor sem igual, a atmosfera muda, na hora do evento a atmosfera muda. Então, cada evento tem um toque especial da vivência. Da vivência, e aquilo ali é representado naquilo que você entrega. Sim. Né? Isso é muito legal. Agora, uma coisa que eu tenho percebido, e aí você também, com a tua experiência, muitas vezes a gente começou a ter cerimonialista, vamos dizer, de casamento. Eu hoje vejo que essas profissionais, elas têm exatamente isso, essa percepção
daquele envolvimento, daquela relação. É uma história, né? Agora você nos apresenta, né? Porque já existe. A gente está dando nomes de uma maneira de modalidade, Sim. né? Mas já existe. Que é a fotografia afetiva, que é trazer esses sentimentos daquele momento, aquela emoção. A gente poderia estar dizendo que toda uma trajetória tecnológica que nos colocou à frente do tempo, nos criando velocidade, nos dando rapidez, a gente começou a perder as essências e hoje os profissionais de suas diversas áreas, eu dei o exemplo da cerimonialista, você com a questão da fotografia, a questão do bolo, eu fiz um bolo essa semana com a Juliana, né? Um beijo, Juliana, que foi uma delícia, mas também ela quer conhecer quem é o dono Sim. do bolo, quem é essa pessoa. Então, tudo isso a gente começa a ver uma coisa a mais. A gente está retomando esse momento de afeto, por falta que a gente está tendo na velocidade da vida. Eu acho que a inteligência artificial está entrando tanto no âmbito social, entrando tanto na convivência das pessoas, que as pessoas estão começando a sentir falta desses momentos, da personalidade, né? Uhum. Porque está tudo tão mecanizado que, vamos dizer, fotografia. Você pode fotografar com o celular, mas o celular nunca vai captar a essência do momento, do olhar de um fotógrafo. Por isso que eu digo, cada fotógrafo tem a sua assinatura, cada fotógrafo tem a sua especialidade e cada fotógrafo consegue atingir ali um ponto estratégico na família, de conexão com as pessoas. Uma coisa que ainda está muito longe da inteligência artificial, até mesmo da tecnologia de chegar, e as pessoas estão sentindo falta Porque a gente tem desse alguns, momento. Eu vejo isso que você está falando, que tem alguns softwarezinhos, aplicativos, né, que você bota lá a sua foto, você escolhe mais ou menos, eu quero de Sim. negócio. Aí daqui a pouco você vê, só que é engraçado que às vezes muda até a sua fisionomia. Muda. Né? Então, ele faz um acabamento bonito, bota uma roupa ótima, mas não é você. Não é a pessoa. E aí eu te faço uma pergunta. Quando a gente fala de fotografia afetiva, o que você destaca como essência? Lani, o que é a essência dessa fotografia afetiva? A fotografia afetiva vai geralmente no ponto da pessoa, da personalidade da pessoa. Se você tem a personalidade, o seu sorriso, a sua essência, o local que você convive, os seus amigos, a sua família, ele vai trazer aquela essência com imagens. Vai ser diferente. Diferente quando você recebe. Vai tocar. Né? A família sabe que aquilo dali é você. É legal. Bom, acrescentando mais, né, gente? Eu não sei se eu falei, mas eu repito. Ela tem uma experiência muito vasta na área da fotografia, né? E morou fora, né, algum tempo. E aí eu queria que você trouxesse o quanto esse morar fora, né? Ela é insulana por paixão. Quanto esse morar fora influenciou, né, no trabalho atual ou nos projetos, né, que tem projetos novos aí acontecendo, que você vai contar para a gente, né, que você está fazendo, mas o quanto isso te ajudou ou por você olhar de uma forma diferente, fez você mudar um outro olhar ou fez valorizar outras coisas? O quanto o morar fora te ajudou profissionalmente? Morar fora me despertou uma paixão pelo Brasil, pelo povo brasileiro, pelo carioca, que eu não tinha. Não tinha. E eu acho que a gente sente falta daquilo quando a gente perde. E quando eu estava morando lá fora, eu sentia muita falta da paixão do povo, do envolvimento, do calor humano, do sorriso, da demonstração de carinho. Lá não tem. Lá, infelizmente, não tinha isso e eu tentava captar o que tinha lá. Quando a gente está falando de lá, a gente está falando de onde? Do Paraguai, de Assunção. Eu morei 2 anos em Assunção. E a Assunção é totalmente diferente da imagem que a gente tem do Paraguai, que a gente fala em Paraguai, lembra de Cidade del Leste. É muito diferente de Cidade del Leste. Assunção, você... de carro, da Cidade del Leste, você sobe, são 6 horas, eu acho, que de carro. É até distante, né?
É como se fosse um deserto. São 6 horas de estrada subindo, que não tem nada de um lado nem do outro, só estrada. E quando você chega em Assunção, você... Cheguei. São aqueles prédios imensos, com LED, com aqueles painéis gigantes. A Ou seja, cidade muita muito tecnologia. tecnológica. Muito tecnológica. Muito tecnológica. Em Assunção, pouquíssimas pessoas de Assunção. O povo de lá não fica muito lá, tem muitos estrangeiros. Na rua você encontra muito argentino, muito americano, muito japonês, o povo da Índia, muito indiano, bastante brasileiro também. E E aí você tem é uma miscigenação de imensa, culturas uma ali. cultura imensa. Aí, então você convive um pouquinho de cada país, e dá para perceber. Aí lá tinha muito disso. Eu ia para a rua, eu via muitas mães com os filhos, cada um com sua característica, os japoneses, os americanos. Lá tem escola dos americana, lá tem escolas do Japão, lá tem um pouquinho de cada coisa. Então eu ficava observando as características de cada um e lembrando tanto do Brasil. Até o meu filho comentava muito: poxa, mãe, se isso fosse no Brasil, ia estar uma festa que não tem nada. Não tem. Não tem. É mesmo, meu. E isso fez você refletir um pouco mais nessa profundidade. Na profundidade do tem brasileiro. Aqui, que a gente acaba... É engraçado isso, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu adoro tocar nas pessoas, agora adoro rir, adoro... Né? E às vezes as pessoas falam, não, se você for viajar para fora, não faz isso. Não, de jeito Eu falo, nenhum. gente, é tão frio, sabe? Andar de chinelo lá é o cúmulo. Uma havaiana lá, você é julgado. Elegantíssimo aqui, se você botar uma havaiana, uma bermuda maravilhosa. Lá você é julgado se você andar com uma havaiana, até dentro do prédio. Eita! Saía, tipo assim, do apartamento e na portaria. No play, na portaria, eles te olham da cabeça aos pés e te julgam mesmo. Meu Deus. Teve Gente, caso aproveita o Brasil que aproveita. você tem de liberdade. A gente diz isso, que a gente tem aqui muita coisa de liberdade, né? Liberdade religiosa, né? Política. A gente tem muita liberdade, aproveita. Muita gente fala mal daqui, mas também está afundando cada vez mais, né? O que a gente tem que fazer é isso, trazer esses sonhos, essência, né? essa essência. E aí, falando dessa essência, me conta desses projetos, do projeto novo agora, que pega aí um pouco do período do Dia das Mães. O Dia das Como Mães. É que é isso? Aí vem um pouquinho da essência também. Deixa a gente só dar um parabéns para o meu enteado, Ricardo. Parabéns. Parabéns. E aí continua, pode ficar assistindo a gente falar de fotografia afetiva. Tchau. O Dia das Mães. Até quando eu voltei, eu tinha muito pedido de fotografar grávidas, famílias. Aí eu sempre perguntava, vamos fotografar onde? Vamos fotografar lá no Recreio, lá na Barra, lá na Quinta da Boa Vista. Mas eu ficava me perguntando, gente, tem tanto lugar tão bonito aqui na ilha, as pessoas não percebem. É isso, talvez seja aquela questão que a gente fala na área empresarial, a gente tem um efeito paisagem. Sim. É quando há algo, exemplo, existe um risco na parede, que você passa o primeiro dia, tu percebe, te incomoda no segundo, no terceiro. No quarto dia, aquela imagem ela já virou uma paisagem para o seu olhar. Então, você vai passar e não vai perceber. Só quando você passar comigo, que nunca passou, vai ser chamada a atenção. Eu acho que é isso que você fez. Como você ficou ausente, você conseguiu olhar para dentro da ilha com os olhos, né, de resgate daquele ambiente, daquele momento, né? Sim. E aí está trazendo o que isso. muitos procuram fora da ilha, que na verdade é um pouquinho da mata, nós temos. Praia, tá certo que não é tão limpa, mas nós temos. Um pouquinho do lugar afetivo, uma igreja pequenininha, bonitinha, um cenário de paz, um cenário mais delicado. Nós temos tudo isso aqui. Então, eu estou fotografando as mães da ilha, aqui na ilha. Ai, que legal. E elas receberam super bem. Umas até se emocionaram, que eu fui perguntar, onde você quer fotografar?
Aí elas começam a lembrar do que viveu na infância. Algumas que já viveram a infância sim, aqui. E querem reviver isso com o filho. Com o filho, com a família. Aí eu já fotografei umas na ponte ali do Jardim Guanabara, na frente da igrejinha. Ela, gente, tem uma ponte ali que é linda. Eu, gente, aquela ponte é maravilhosa. Eu mostro imagens que eu já tenho daquela ponte, ela é perfeita. Aí ela fala, na minha infância eu pescava ali com meu pai. Na minha infância eu já nadei ali, eu pulava dali. Nossa. Então, nós revivemos isso. E teve outras, lembrando da igrejinha também ali do jardim. Ah, eu casei naquela igrejinha do jardim. Eu queria voltar lá com meu filho hoje, fotografar ali. Então, estou revivendo bonito, isso né? tudo. Lá é lindo. Não, e você está falando uma coisa, gente, muito interessante. Sábado passado, eu almocei ali no restaurante Siri. E aí, anos e anos que eu não passeava naquela pontezinha, né? E aí tinha pessoas ali pescando, aí estava com um casal de amigos. E a gente foi caminhando. E dali, eu falei assim, gente, quanto tempo que eu não venho aqui. Mas ao invés de você, claro, olhar para baixo, que tem a sujeira, né? Que tem ali logo no início, eu comecei... olhar para o horizonte. Exatamente, a gente começou a olhar para o horizonte, a gente começou a olhar para a beleza que a gente tem. Sim. E foi interessante, porque a gente olhou para o céu, estava um vento, onde tinha as nuvens mais baixas e as mais altas, e as altas bem mais claras, as baixas estavam pesadas, que teve aquela temporal de sábado. Mas estava aquilo que você faz, estava uma arte, sabe? Estava como se o divino estivesse desenhando aquilo ali, sabe? Então, é tão gostoso a gente olhar e falar assim, valorizar aquilo que a gente está tendo e a possibilidade. Valorizar, né? as histórias, né? Que muitos dos que moram e vivem aqui já vivem aqui por muito tempo, já nasceram muito aqui. E quando pede para registrar um momento bonito, eles acabam pedindo para ser registrado do lado de fora. Não querem mostrar o que vive na ilha hoje, mas se olhar direitinho, é bonito. Se você tiver um olhar mais sensível, mais especial, tem os cantinhos lindos. Um cantinho aqui da ilha que ninguém dá nada, mas que eu faço umas fotos lindas, Tubiacanga. Ah, eu amo Tubiacanga. Tubiacanga. Tem um cantinho lá pertinho do aeroporto que tem uma mata alta, que a ponta da mata é amarelado, quando tem o pôr do sol, fica dourado. Gente. E com aquele céu lindo, fica uma perfeição de Deus. É lindo. Tu tá me lembrando, eu tenho meu padrinho de casamento, Jorge, ele há uns 4 anos atrás, ele veio aqui, foi um pouco antes da pandemia, e a gente passeou com ele na ilha. O Richard tem paixão pela ilha, né? Então, todo mundo que vem, ele que não é da ilha, vamos passear, vamos conhecer a ilha, mostrar a ilha. E aí a gente foi para um cantinho ali não é no Zumbi, é do outro lado, é na Engenhoca. Engenhoca. Né? E ali tinha umas sujeiras, tinha umas coisas, mas tinha uns barcos velhos, umas madeiras. Eu fotografo e aí naqueles barquinhos antigos. Aí tinha uma garça, acho que era garça, e ele fotografou e participou de um concurso. Ele é do Tribunal de Contas. Aí ele participou do concurso de fotografia do Tribunal de Contas. E ele ganhou. E aí ele fez isso, ele fez uma transferência. Ele falou, em meio a tanta sujeira, a pureza e a leveza. Então, é tão gostoso isso, porque esse olhar de vocês, né, esse olhar da fotografia, como você disse, você está trazendo o resgate da lembrança, da história dessa família fotografada. Muitas vezes a gente acaba vivendo a corrida do dia a dia e deixa de observar, despercebido muitos e aí está trazendo aqui. essa essência dessa mãe ou desse pai, é porque Dia das Mães agora é mais mãe mesmo, mãe é mais essa questão, né? Trazendo isso aos seus filhos. Mas os pais estão participando. Bom. Eles estão participando. Também as avós também. E é bonitinho que muitas avós e avós, no momento ali, eles trocam comigo, com os netos, com os filhos. Antigamente aqui tinha um cantinho ali,
Essa praia aqui passava muitos Que legal. golfinhos. Naquele lugar ali tinha um caminho cheio de pitangueiras. É uma troca muito bonita. Meu Deus. E aí, me conta um pouquinho agora desse... Tá, não, só para concluir o projeto. Calma, gente. Não vou deixar vocês falar. Ou seja, você está fazendo esse projeto, tá tipo assim, num projeto, num momento do Dia das Mães. Então chama as pessoas para conhecer o seu trabalho também. Sim. A gente vai fazer agora e vai fazer no final de novo. As mãezinhas que quiserem fotografar as mãezinhas da ilha, aqui na ilha. Tá tendo um momento legal, mês de maio todinho. Eu vou estar fotografando as mães aqui na ilha. Se você tiver um cantinho especial, pode trazer as vovós, os vovôs para participar também. Tá ficando muito lindinho. É só lá no meu Insta, tem as informações todas lá. Qual é o Insta? Grace Velasco. Pra gente poder... Que é interessante, gente, porque assim, às vezes a gente fala assim, Dia das Mães, realmente tem muitas fotografias. Eu lembro uma vez, uns anos atrás, que eu peguei e fiz na verdade, eu fiz um álbum com todas as fotos que eu já tinha tirado com a minha mãe, para entregar. E é tão gostoso você... Naquele momento ali, quando a gente vê, a gente sempre revive. Não tinha essa percepção da localização, né? Sim. Porque eu vim para a ilha, né? Eu estou adotando a ilha, né, no meu coração, porque realmente não tem quem não se apaixone por aqui. Agora, você que é daqui, que é mãe da Ilha do Governador, cresceu num determinado bairro, sabe? Mas ainda pode chamar atenção. Não importa, porque o que vai ser gostoso vai ser você inserido naquele contexto, né, que você vai conseguir captar. Então, gente, não perca essa oportunidade, né, de repente, eu sei que também o custo não vai ser muito alto. Não, tá com valor promocional para que todas participem e também para fazer um portfólio bonitinho aqui da ilha. Então, também. por que eu estou falando? Porque eu sei que ela é uma pessoa que trabalha com preço super justo, mas ainda está fazendo esse trabalho com bastante, né, amor, carinho, mas também dentro de um preço que seja realmente viável, para que a gente possa não só marcar a tua vida, o teu coração, mas que a gente também possa cada vez mais valorizar o local que a gente vive. Sabe, a gente precisa disso, a gente precisa cada vez mais levantar a autoestima do insulano. Tem muitas coisas, né? A Grace é uma pessoa que não só faz esse trabalho, é uma empreendedora também. Então, é tão legal, né? A gente está aqui nesse espaço do Conversa com Lani Menezes, sempre trazendo mulheres que têm algo para trazer para a gente, para mostrar. E aproveitando isso, como é que na sua percepção, o equilíbrio desses pratos? Mãe de 3, esposa, fotógrafa, né, profissional liberal, como é que é tudo isso aí? É um pouquinho de cada, aquele equilibrando pratos, né? Mas com sensibilidade, a gente dá conta de tudo. Eu acho que a vida é uma arte, né? A gente vai pincelando um pouquinho daqui, um pouquinho ali. É um filho de caridade. É um que já chegou na fase... Meu Deus! O Arthur, eu posso dizer que ele já chegou na fase adulta, tá com 19 anos. Já é um rapazão maior que eu. O José, ele vai brigar comigo, mas ele é o meu bebezão, ele tem 17 anos, mas está na adolescência. E tem a Manu, que tem 11. Então, ela demanda mais ali, leva para a escola, traz de escola, participa mais ali da vida escolar dela, que os outros já seguem sozinho, mas a Manu ainda tem todo aquele cuidado de vida escolar, em reunião de escola, e vai e volta. E tem o trabalho de fotografia, que eu fotografo eventos. Uhum. Eu também trabalho com marketing digital de uma casa de festa aqui da ilha. E ainda faço os ensaios externos. Então, é uma vida bem dinâmica. E dá conta. Dá conta. Quando a gente faz as coisas com amor, carinho, né? Com carinho, tudo flui. É muito legal isso, a gente ter um pouco desse depoimento, porque eu sei que às vezes escolher, né, tomar a decisão da vida, qual a linha profissional que a gente vai seguir, aí depois o casamento, aí vem as cobranças familiares, filhos, e a gente tem os filhos. Mas tudo isso é possível quando a gente entende qual é a nossa responsabilidade em cada eu ainda cada tenho um papel. marido militar. Que ainda tem que acompanhar ele nas viagens. Ainda tem isso. Tem. Na verdade, gente, o marido também é mais um prato para a gente é o que dá mais trabalho. Mas... Não me mate, por favor. Como é o nome dele? Renato. Renato, não me mate, por favor. É o que dá mais trabalho. É o filho da minha sogra que eu crio. Mas é isso que é legal, porque assim, é muito interessante, porque
a gente, na verdade, eu acho que a gente já, né, foi munida, né, por Deus de vários nós, assim, né, a gente reunir ali a condição e ainda buscar essa sensibilidade. Eu olhando para você, sabe, Grace, eu vejo assim, muitos projetos desse espelho de vida que você pouco, né, relatou aqui para gente. Eu fico imaginando algo que você cria ainda de projetos de fotografias com essa relação, esse relacionamento com o teu afetivo com Deus, daquilo que você olha e fala, meu Deus, como aqui tem Deus nesse processo, né? Então, é tão gostoso isso, porque você tem um dom maravilhoso, é transformar, é deixar para a eternidade, né? Além da troca da fotografia, tem muita troca com as famílias, né? Até do sentido mãe também, do lado mãe. Durante as fotografias tem muita troca. Às vezes as mães, meu Deus, são 3, eu cheguei atrasada e que não deu tempo e que eu estava enrolada. Eu, calma, respira que dá certo. E eu entendo. Eu entendo. Isso aí eu posso falar, eu posso te ajudar nisso, que de 3 eu entendo. O início é assim, mas daqui a pouco tudo flui. Meu Deus. Não, e é interessante, você tem 2 meninos e uma menina. Quer dizer, ela vem num contraponto aí, né, junto, fazer uma companhia para você. Quando eu pensei que eu não pudesse mais engravidar, que eu fosse ter os meus 2 filhos ali, chegou uma noite surpresa, mas chegou para abençoar. Era muito boazinha, minha princesa. E eles gostam de ser fotografados? Como é que é isso dentro de casa? Me conta. É complicado. A Manu é minha boneca. Ela fotografa, ela topa tudo. Ela é uma atriz também. Ela é atriz mirim. Ela fotografa, ela desfila, ela faz tudo. Agora, os meninos chegaram naquela fase de homens, né? Que não querem nada. Que não querem nada. Para eu conseguir foto dos meus, é só Jesus na causa. É difícil, mas depois de muita conversa de mãe, assim, você vai, que eu quero também, vocês lá, eles vão. Mas é aquilo, tudo fica na recordação, tudo é lembrança. Aí, vamos dizer, eu estou viajando com eles, aí eles pedem. Eles querem ser fotografados. Mãe, tira uma foto minha ali. Aí eu tiro, então, eu gosto muito de fotografar eles no espontâneo deles, eles vivendo aquele momento. A gente viaja muito também. Sempre que eu tenho ali um tempinho nas férias deles, eu reservo ali uns dias, um momento para a família, para a gente viajar. A gente sempre faz muita viagem, tá? Conhecendo o Brasil, a gente sai um pouquinho, gosta muito de viajar de carro. E ali também é uma vivência importante para eles, que a gente fala Fica todo mundo ali no mesmo ambiente, ali conversando, batendo papo. Até mesmo o Arthur fala que ajuda nele no dia a dia. Ele foi fazer Enem, aí ele, mãe, aí quando ele chegou, mãe, eu vivi um momento assim, aí lá no Enem tinha uma questão que era falando sobre o Cerrado. Parece, eu não lembro muito bem o que era, mas era de pedras sedimentares, um negócio assim. E eu consegui responder aquilo porque nas viagens a gente convive com isso, a gente vê, então a gente conversa muito da diferença do Brasil, né? O Brasil tem muita diversidade. Então a gente vai conversando aqui no caminho, é muito legal. E eu gosto de fotografar eles nas viagens. Aí do início eles não querem, mas quando chega em casa ou no hotel, mãe, você pega aquela foto, eu posso pegar aí, eu posso mandar para mim, eu pego, meu filho, manda tudo para você. E você é aquela fotógrafa que é enjoada para ser fotografada? Sou. Então tu entende quando as pessoas também não querem muito, né? Mas como assim? Se você faz isso, como é que é isso para você? Eu acho que tem que pegar a essência, né? Até a pessoa, para te fotografar, a pessoa tem que estar sabendo quem é você, tem que captar a sua essência. Então, é importante você estar ali, estar disponível. Eu gosto de mostrar a minha essência com meus filhos, entendeu? Eu gosto de fotografar com eles em um momento assim bem especial, no espontâneo. Eu gosto de ser fotografada no espontâneo, viver aquele momento. Eu tenho meus pontos casuais. Eu gosto de vivenciar aquilo que eu passo para os outros. Então, eu gosto de ser fotografada assim, da mesma forma que eu fotografo. Ai, que legal, gente. Ai, gente, é maravilhoso, mas tu acredita que já está acabando? Já passou? Não é, gente? Muito rápido. Muito bom, é gostoso, a história é leve. E aí, me conta, o que você gostaria de deixar para essas mulheres? Aquelas que querem deixar algo, né? E aquelas que querem começar um negócio.
né, um negócio Sim. de fotografia, né, ou que olha a fotografia apenas como uma arte, mas que pode se transformar em algo também, né? Sim. De O negócio. meu foi uma paixão dos filhos que se transformou em um negócio. Ai, conta. Porque eu fotografava, eu Eles. levei eles para fotografar, na época eu só estudava, mas eu queria fotografar os detalhes dele, né? Os momentos, o que eles estavam vivenciando, as fases de bebê. E aí foi aí que eu comecei a olhar com outros olhos e comecei a estudar com aquilo. Aí comecei meus cursos, ateliê de imagem, marketing. Acabou que do marketing mesmo eu já puxei para fotografia, já me prendi ali a fotografia e fluí na fotografia. Mas foi a paixão que se transformou em trabalho, que se transformou em arte. Que Que delícia. aí já envolveu o amor, já a sensibilidade, já vem tudo juntinho. A fotografia é isso, não tem como desmembrar um do outro. Um do outro. E isso, quando você fala da parte afetiva, né? E a gente está falando assim, nesse momento de Dia das Mães, que aí você tem aí, na verdade, eu queria um deixar um apelo. recadinho para as mães também. Que muitas vezes as mães ficam, que eu ainda não vou fotografar, que meu cabelo eu preciso fazer, a minha roupa eu não comprei, que falta isso, falta aquilo, e nunca parecem que estão dispostas, estão prontas. Mas eu peço para olhar um pouquinho assim lá no futuro, que no futuro as crianças vão querer ver a mãe, não vão querer saber do seu cabelo, não vão querer saber da sua roupa, não vão querer saber se o ambiente, a casa está arrumada, vão querer saber da mãe, que esteve ali com eles a todo momento. Eu posso tirar pela minha mãe. A minha mãe, eu fotografava bastante com ela, e até mesmo de selfie em casa, fazia muito vídeo dela e ela se foi. E hoje o que eu tenho dela são esses momentos. Né? Não, e você está me lembrando uma questão assim, da minha. A minha mãe, acho que foi ano passado. Não, foi quando ela fez, ela tem 87. Quando ela fez 85, há 2 anos. Ela, sozinha, foi e fez um book de fotos dela. Ai, que linda. Né? E aí agora eu tô pensando nisso. Você não quer fotografar 50 a mais, gente? Claro. Que a gente entra na fase. Chama sua mãezinha. Já chama sua mãe para vir também. Mais. Da minha mãe já é 80 a mais. Mas eu tô querendo fazer essa fase. Porque, assim, é aquilo que você falou. É tão gostoso. Às vezes as pessoas falam assim, isso como é que pode dizer? Mas você quer aparecer. Não, não, gente, não é. Eu quero deixar. É sabe? o que fica. É o que fica. Aquela história. Porque se a gente olhar, isso aqui guarda, sim. Mas, às vezes, também você não acha nada. Você tem, de repente, 5.000 fotos dentro de uma área. A tecnologia falha. E aí tem 5.000. E aí você... Outro fato que me lembrou agora, gente, só para vocês verem. Teve umas férias que saiu eu, meu marido e os meus filhos. A gente fez o sul todo, né? E foi um momento, assim, muito gostoso. As crianças ainda pequenas, né? Com Rich, a gente viajou. Quando eu voltei... Isso foi uma viagem de virada de ano. Quando eu voltei, então foi virada de ano, dezembro. A gente saiu no Natal e chegou aqui no dia do aniversário da minha mãe, em janeiro. Meado de janeiro. Quando foi na primeira semana de fevereiro, eu fui assaltada, levei um tiro e levaram a máquina fotográfica da época. Na época tudo. Não era nem celular, né? Estou falando de bastante anos atrás. Então, eu perdi tudo. Aí vira e mexe, às vezes meus filhos falam, mãe, sabe aquela foto lá nas cataratas do lado da Argentina? Cadê? Cadê? Não tem, filho. Perdi. Sabe uma dica? Perdi. Às vezes as pessoas, eu também não... pode até pensar que a pessoa viaja e fica postando para se amostrar, mas não é. Vamos dizer, muitas vezes eu viajo e posto, mas porque eu sei que vai ficar guardada ali, que já aconteceu isso, mas só que meu celular foi roubado. Eu fui assaltada e levaram tudo. E com aquilo tudo eu perdi. Mas a minha sorte é que eu tenho o Instagram e estava tudo guardado ali. E em cada viagem eu faço um álbumzinho, por menorzinho que seja, eu revelo as fotos. Que eu sei que fica guardado ali. Tá tudo guardadinho. E assim, e foi exatamente isso. Assim, eu acho que parar, tirar uma foto, uma fotografia, sabe, folhear. Porque além da lembrança que você volta naquele momento,
da foto, você está em outro momento. Sim, você né? revive, você né? revive Você aquele revive. momento da foto, mas você está ali vivenciando. E eu acho que a gente precisa muito disso, né? Esse momento família, esse momento, sabe, de estar ali resgatando esse carinho. As pessoas estão perdendo um pouquinho dessa delicadeza, E aí né, vem com a a família Grace com desse essas momento. ideias Eu trago. boas para Eu trago de volta. Então vamos lá, recadinho para a mamãe, recadinho para esse momento, o que você quer deixar para as pessoas que nos acompanham, essas mulheres lindas que nos acompanham? Fotografia é um momento que vai durar para a vida inteira. Tudo que um dia se foi, a fotografia te faz resgatar a memória, até mesmo você revive todo aquele sonho que passou ali, você tem tudo registrado direitinho. Não deixe de fotografar com seus filhos nesse Dia das Mães, mesmo se seu cabelo não esteja pronto, se a sua casa não esteja arrumada do jeito que você queira, mas faça ali uma fotinha, reviva um momento dos seus filhos, abraça, beija, que final só a fotografia que fica. Ah, legal, legal. Gente, mais uma vez, ó, acabamos. Obrigada, Grace. Obrigada por esse momento. Amei. Obrigada por mostrar pra gente, né, essa delicadeza por trás das fotos. Que a gente às vezes sabe, eu quero um fotógrafo, mas às vezes eu quero fotógrafo para mostrar aquilo que eu estou vivenciando. Mas aí é mais do que isso, é mais mostrar que isso. Tem muita como coisa é que além eu da estou fotografia. naquele momento, como é que, sabe, aqueles olhares, aquele momento de paixão, de carinho, de convivência. Então, Uma troca, né? É uma troca. E obrigado porque você realmente mostra isso, né? Essa visão dessa arte, com a visão desse amor, né? Essa paixão, esse sentimento todo envolvido. E, assim, gente, ela nunca se afastou da ilha. A gente, desde quando ela viajou... Eu tava lá longe, a gente se falava. A gente sempre se falava da ilha, falava daqui. E eu fiquei muito feliz no seu retorno, porque eu sei que o seu trabalho, né? Meu marido usou o seu trabalho profissionalmente, né? No trabalho dele. E, assim, a gente sabe o quanto você é competente naquilo que você faz, mas mais do que a competência, agora você mostra cada vez mais essa delicadeza, essa importância, né, sobre cada coisa que você está fazendo. Então, que Deus abra bastante as suas portas. Amém. E convida as pessoas para mais uma vez, sabe, buscar o teu trabalho. Dia das Mães está aí. O mês de maio inteirinho vou estar fotografando as mães da ilha na ilha. Não perca. Gente, ó, um beijo para vocês. Beijo. Continua acompanhando. Tem muita história gostosa. E vai ficar aqui o Instagram dela. Acompanha a gente nas redes sociais, o William Notícias, que é a única coisa que a gente pede. Compartilha a história, compartilha esses trabalhos, porque é assim que a gente vai conseguindo alcançar vidas. De repente, você que está em casa achando que não tem uma história. Mas eu não tenho filho. Mas eu não tenho esposo. Mas eu não tenho mais ninguém. Mas você tem você. Então, conte uma história fotografada para você mesmo. Você merece. E eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para mostrar. Ok? Beijo para vocês. Tchau. Beijo, tchau.